assistindo pelo Zoom. Agora que entrou a gravação. Agora que entrou, eu falo tudo de novo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do Zoom que está assistindo aí, que bom que estão aí. Hoje eu vou falar, eu nem vou falar, não é que eu vou falar, mas assim, são reflexões sobre a impermanência. Eu tinha até preparado um treco para falar bonitinho, assim, organizado, mas como o assunto era impermanência, eu falei, não vou ler nada, vou fazer na hora que eu vou falar o negócio, porque a impermanência vai mudando, né? Então é isso. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu tenho pensado nisso muito nos últimos dias. Por questões que estão acontecendo na minha vida mesmo, né? E essas coisas que acontecem na nossa vida servem para a gente refletir. Se a gente não reflete sobre elas, elas não estão servindo para nada também, né? Vão acontecer de novo, porque é para a gente refletir. Então, assim, nesses últimos dias aconteceram muitas coisas que me demandaram uma série de providências, né? E uma dessas providências que eu precisava tomar, eu que sou uma pessoa que eu resolvo tudo na hora, e assim, tipo, eu resolvo as paradas mesmo. Eu não tomei essa providência e fiquei procrastinando aquele treco. E fiquei demorando para fazer. E aí eu estava me ferrando inteira, porque essa providência era, inclusive, para me dar, né? Para me poupar de muita coisa, e eu estava toda enrolada, e eu estava adiando. Não, hoje não dá, não tenho tempo, tenho não sei o que para fazer, deixa para amanhã. Aí, toda enrolada, sofrendo, porque estava lá com um monte de atribuições que eu não precisava estar tendo, mas eu precisava tomar essa providência antes. E aí eu deixava para o dia seguinte, e no dia seguinte, não, eu hoje não vai dar, porque eu tenho um monte para fazer, vai ficar para amanhã. Aí chegou assim no quarto ou no quinto dia, que eu já estava enrolada assim, no último grau do negócio. Eu falei, gente, está muito difícil a minha vida, estou muito enrolada e tal. Aí, por que eu não estou tomando essa providência que eu preciso tomar para desenrolar, inclusive, a minha vida? E aí eu comecei a pensar, por que eu não estava fazendo aquilo? E não era uma coisa assim, não era uma coisa complicada. Eu resolvi pelo WhatsApp. Eu tinha que contratar umas pessoas, né, para ficar. Eu estou falando um mistério, né? Tem que contar o que é, que ninguém para revelar, né? Que a pessoa fica assim pensando. Eu tinha que contratar umas pessoas para ficarem na casa dos meus pais a partir de agora, para sempre ter alguém lá junto com eles, que eles estão idosos. Meu pai tem um problema de saúde, que vai precisar cada vez mais. A minha mãe, eles moravam sozinhos, a minha mãe não dá conta, porque também é idosa. Enfim, eu tinha que contratar umas pessoas para passarem aí na casa dos meus pais sempre, até aquele plantão direto, para poder. Para eu não precisar ficar dormindo lá, e minha irmã, que a gente estava se revezando há 3 semanas, dormindo lá todas as noites, para eles não ficarem sozinhos. E a minha vida toda embolada, porque eu estava passando os dias inteiros lá também, porque eu não tinha como deixar eles sozinhos. E a gente já tinha uma empresa, já tinha escolhido, já tinha. Eu tinha que mandar um WhatsApp para eles e dizer: olha, então vamos fazer o contrato para a gente começar o negócio. E eu passei 4 dias sem fazer isso. Aí no quarto dia, eu já estava ultra mega blaster enrolada, né? Porque a coisa vai piorando. E aí eu pensei: por que eu não resolvo esse negócio? Porque já estava tudo resolvido. Enfim, era só mandar um WhatsApp e dizer: vamos aqui fechar o contrato. Por que eu não resolvo esse negócio? Aí vem o negócio da que a gente fala que tem que fazer sempre aquela revisão do autoconhecimento e tal. Então, assim, por que eu não estou fazendo uma coisa que eu tenho total condição de fazer e que não vai ser difícil de fazer, que é muito fácil de resolver? E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu cheguei à conclusão de que eu não estava me conformando com a situação. Eu. Eu não estava aceitando a situação. Eu não estava aceitando que as coisas tinham mudado na casa dos meus pais, que a vida tinha mudado, a vida deles, a nossa vida, por causa do passar do tempo, das questões da natureza, que a gente é espírita, estou cansado de saber. Eu venho aqui fazer palestra toda hora, a gente fala, porque a nossa vida aqui na Terra é transitória, não. Aí na hora que acontece um treco, eu fico lá, tipo, não estou aceitando isso. Então, eu não estava aceitando essa situação, essa mudança que estava acontecendo na vida da nossa família. E por isso eu estava adiando essa decisão, porque na hora que eu tomasse a decisão, nem era a decisão, que a decisão estava tomada, mas na hora que eu colocasse em prática, ia concretizar essa mudança que eu não estava querendo aceitar. E aí eu fui lá e fiz. Né? Fui lá e fiz, e a vida melhorou para todo mundo, para os meus pais, para mim, para minha irmã, para todo mundo. Ficou todo mundo mais tranquilo, todo mundo mais assistido, todo mundo mais. E aí eu falei, poxa, por que aconteceu isso? Né? Por que eu, que falo toda hora sobre essas coisas, né? Que a gente fica estudando, né? Tem um estudo lá, que a gente estuda aquela doutrina toda. Na hora que acontece um treco na minha vida, né? que é a hora que eu tenho que aplicar todos esses conceitos maravilhosos e lindos que eu fico falando aqui, que eu fico lendo, eu não consegui fazer e não percebi que era por isso que eu não estava fazendo.
Na verdade, eu ficava arrumando desculpas para adiar essa providência. Só quando eu parei para pensar é que eu vi que eu não estava aceitando a situação, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, gente, eu não estou aceitando, eu não tô querendo aceitar uma lei universal, que é tudo muda. A impermanência, aí eu dei um nome para isso, não é que eu dei, que existe um nome, eu consegui nomear isso, eu estou lutando contra a impermanência, que é uma lei universal, inexorável, que se aplica no universo inteiro. E graças a Deus que é assim, porque se fosse tudo sempre igual, né, a gente não tinha chance de progredir, então estamos fazendo o que aqui, né? Então, assim, a questão da impermanência é uma coisa que, quando a gente está pensando nas situações positivas, é muito fácil. Ah, a vida mudou para melhor. Beleza, todo mundo está querendo, está gostando, está sendo lindo, né? Agora, quando acontece alguma coisa que, na nossa visão imediatista, pelo menos, significa uma mudança para pior, que na verdade nem é, né? Mas naquele no primeiro momento a gente pensa isso, aí a gente já não quer impermanência, a gente já não sou contra, não quero, tira a parte de necessidades. Não me conformo com isso, não estou aceitando. Adianta alguma coisa não aceitar? Não adianta nada, porque o treco vai acontecer do mesmo jeito, né? Porque a marcha das coisas ela acontece, o tempo não para porque a gente não quer que ele fique andando. E assim, então a gente não consegue lidar com uma questão que é uma questão natural no universo inteiro, que é a constante mudança, né? Que Emmanuel falava, ensinava, né? Que tudo passa. Então, além de que tudo, a gente tem que saber que tudo passa, e além disso, tudo muda. E tem coisas que não passam, mas mudam, né? Então, tudo muda o tempo todo. Eu, Lulu Santos, já falava isso, não é? Tudo muda o tempo todo mundo, né? Vamos, turma, não adianta fingir, né? Não, era assim, né? O Lulu Santos já sacou isso e eu, fazendo palestra aqui durante 45 anos, eu não tinha sacado que na prática acontece. Então, Buda já falava sobre isso, né? O budismo já trata da impermanência há 5 mil anos, né? E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que eu fiz um estudo sobre o livro Plenitude, olha só quem acontece na vida da pessoa. Eu fiz um estudo para uma turma sobre o livro Plenitude, você estava lá, tem testemunhas, falamos sobre essa questão, porque uma das causas do sofrimento que ela coloca no livro a nossa falta de aceitação da impermanência, a nossa resistência à impermanência. A gente não quer que as coisas mudem, a gente se apega. Ela fala isso no livro, o Buda já falava, né, desde 5 mil anos atrás, e eu, Cristiano, na hora que aconteceu uma parada dessa na minha vida, eu fiquei resistindo e não me conformando, e na hora sem perceber que era isso. Né? Fiquei arrumando desculpas justificativas, dizendo que eu tenho a vida muito ocupada, e então não tinha como tomar aquela providência naquele dia, vou deixar para amanhã. E essa questão da impermanência, se a gente for pensar, né, ela vem. Jesus já falava sobre isso, mas de outra forma. Ele dizia que a gente aqui na Terra, a gente não tem que ficar querendo entesourar aquelas coisas que as traças roem, que os ladrões roubam. E a gente, quando escuta isso, a gente pensa só nas coisas materiais. Né? A gente fala, tá bom, então não vamos dedicar nossa existência toda a amealhar bens materiais, a querer ter poder, o caramba lá, porque na hora que a gente desencarnar, a gente não vai levar nada disso. A gente vai levar o que a gente conseguiu adquirir em nós mesmos, né? De progresso, de evolução, de conhecimento, né? Das boas obras, enfim. Então, isso serve também para todas as questões da vida que envolvem essa mudança, né? Então, a gente se apega a situações, a pessoas, a ideias, e é um apego a coisas ilusórias, na verdade. Porque se a gente se apega a uma coisa que não existe mais, porque ela já mudou, a gente está se apegando a uma coisa ilusória, porque ela não existe mais. Né? Então, assim, eu quero que aquela situação não mude, mas ela já mudou. Por isso que eu estou sofrendo. Estou sofrendo porque ela já não é mais a mesma situação. Se eu estou sofrendo porque ela já não é mais a mesma situação, então ela já mudou. Então eu estou apegada a uma situação que não existe mais, a uma coisa que já é diferente. E a gente, às vezes, isso em todos os aspectos da vida, todos. Para pensar, e aí eu comecei a pensar sobre isso, então, todos os aspectos da vida. Por exemplo, assim, nos relacionamentos, né? A gente casa, ai, maravilhoso, casei, né? Ah, lindo, paixão, amor, casamento. Aí você fica casado 45 anos com aquela pessoa. Vai mudando, né? Quem é que é casado aqui há mais que 20 anos? Levanta a mão.
45. 45, acertei você, né? Então, é a mesma coisa que era no primeiro ano, no segundo ano, no 10º ano, porque o primeiro ano já não era igual ao segundo nem ao terceiro, o dia de hoje já é diferente do dia de ontem. E aí tem gente, por exemplo, uma questão de relacionamento, que é um exemplo prático, né? Sofre porque o casamento não é mais o mesmo, porque o, sei lá, o amor, o não sei o quê, não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa, né? Porque as coisas mudam, as pessoas mudam, os relacionamentos evoluem, né? Eles se transformam, o amor se transforma, o amor também evolui, o amor também muda. Existem várias formas de amor e a gente se apega a uma forma de amor, ou uma forma que a gente acha que é amor, que às vezes nem é, às vezes é paixão, às vezes é uma ilusão. Então a gente se apega a uma situação que não existe mais, a uma pessoa, ao que, o que aquela pessoa era há 20 anos atrás, e graças a Deus ela não é mais a mesma pessoa, porque ela já teve 20 anos de vida e ela, tomara a Deus, tenha se transformado em alguma coisa, como a gente não é mais a mesma pessoa de 20 anos atrás, a gente também já se transformou. Mas aí a gente acha que o negócio está dando errado porque não é mais a mesma coisa. Porque naquele tempo que era bom, que era maneiro, que era maravilhoso, porque a gente também esquece as coisas ruins, né? Porque assim, a nossa memória vai ser antiga. Parênteses. Né? A gente só lembra das coisas maravilhosas. Então, a gente fica lutando contra a transformação, lutando contra a mudança, lutando contra as novas formas, né? Contra as novas ideias, as novas experiências, as novas maneiras de sentir, as novas maneiras de ver. A gente se apega a conceitos, a gente se apega a um ponto de vista. O ponto de vista já chama um ponto de vista, ponto, né? Não é uma reticências, não é um conjunto, não é um ponto de vista. A gente se apega a um ponto de vista, a gente não abre mão daquele negócio, então a gente não percebe que as coisas mudaram, a gente mudou, mas é por orgulho, né? Porque eu, né, se eu vou mudar de ideia agora, eu vou pensar diferente, eu vou admitir, então, que eu vou mudar de ideia, eu vou admitir que eu estava errada. Não, é diferente. É transformado, né? É mudado. Então, a gente vê muitos problemas, muitos sofrimentos. Aí eu volto para a Joana, no livro Plenitude. A origem de muitos dos nossos sofrimentos está ligada à nossa resistência a essa lei universal, que é a impermanência. Se não fosse assim, a gente estava aqui perdendo tempo. Vamos para o cinema, todos nós vamos para o bar ali, beber um negócio. Por quê? Se a gente fala aqui na Casa Espírita o tempo todo que a gente precisa fazer o autoconhecimento, fazer a reforma íntima. Reforma é o quê? É para mudar, não é para mudar? Você vai fazer uma reforma na sua casa e vai continuar a mesma coisa na sua casa tudo igual? Não vai. O negócio chama reforma. Então, para reformar. Então, se a gente não aceita, não abraça e não investe nisso e não aproveita isso como uma oportunidade, a gente vai reformar o quê? A gente não vai progredir. Aí a Terra é mundo de provas e expiações, tá na época da transição para a regeneração, né? Para mundo regenerado. Mas se não tiver mudança, vai continuar provas e expiações, né? Tem que mudar. Ah, não, mas aí é uma mudança boa. A gente separa mudança boa e mudança ruim. A gente não quer ruim, só quer bom. Mas nem é bom e ruim, é só diferente, é só transformado. Né? Então, assim, e a partir do momento que a gente toma consciência disso, que a gente não aceita certas coisas, que a gente não se conforma com mudanças, que a gente não se conforma com transformações em nós, nos outros, nas situações, a gente se impõe um sofrimento que a gente não precisava ter. Já basta os que a gente tem que passar porque a gente precisa aprender. O sofrimento serve para quê? Para aprender. O sofrimento não é para a gente ficar lá, ah, não, eu fiz a Sara sofrer 10 minutos, eu vou sofrer 10 minutos também, a mesma coisa, igualzinho, para eu poder saber como é que foi. Tá? Não serve para nada isso. Depois de 10 minutos, eu continuar achando que tudo bem, a Sara sofreu 10 minutos, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não, mas eu passei a mesma coisa, então agora está 0-0, estou liberado do negócio. Só serve para a gente entender, para a gente compreender, para a gente aprender. O objetivo do sofrimento, e a gente às vezes ainda precisa passar pelo sofrimento, pelo nosso nível de evolução, a gente às vezes só entende certas coisas pelo sofrimento, mas assim, o objetivo do sofrimento é didático só, não é uma vingança, um castigo divino, um olho por olho, dente por dente. Não, é simplesmente didático. Entender o que aquilo ali está trazendo para você, entender o que aquilo significa, entender aonde está a oportunidade naquele sofrimento, acabou
o sentido, acabou o objetivo de sofrimento, não precisa mais sofrer. Então, às vezes, a gente prolonga situações de sofrimento, a gente coloca um ingrediente ainda de não se conformar, de não aceitar, porque a gente está resistindo à impermanência. A gente está querendo que as coisas fiquem cristalizadas da forma que a gente acha que é, e nem sempre é da forma que a gente acha que é boa. Porque muitas vezes a gente está em situações muito desagradáveis, muito tóxicas, muito ruins, muito negativas, mas a gente está acostumado ali, exige às vezes algum esforço, exige alguma atitude, exige que a gente peça ajuda, e a gente não quer se mexer, porque a gente não aceita essa questão de que a gente não precisa ficar ali. Se eu acho que eu tenho que continuar ali, mesmo que seja uma situação negativa, ruim, tóxica, né, para mim, é porque eu não estou aceitando que eu preciso me transformar, que eu preciso mudar aquilo, que eu preciso sair, que eu preciso dar um passo, que eu preciso fazer um movimento. Então, eu não estou aceitando a questão da impermanência. Eu estou querendo permanecer num negócio ainda que seja ruim para mim. E a gente vê muito disso, né? E as pessoas continuam persistindo em situações, né? E investindo muitas vezes em situações que não são positivas para as suas vidas, nem para a vida do outro, nem às vezes nem para o planeta, nem para a sociedade, nem para nada. Mas por quê? Porque está apegado a um ponto de vista, porque está apegado a uma decisão que tomou, porque está apegado a uma ideia que às vezes nem é sua, às vezes é uma ideia herdada. A gente tem tantas ideias herdadas da nossa família, sem a gente perceber, né? A gente traz tantos condicionamentos. Eu estou falando só dessa encarnação, imagina se considerar, né, o resto todo das nossas vidas. A gente traz tantos condicionamentos da nossa família, do modo de pensar, né, daquele interesse, questões culturais e tal. E se a gente entende que tudo na vida e no universo exige, demanda e passa por transformação, queira a gente ou não queira, a gente não muda em padrão nenhum. Nem os que a gente acha que estão funcionando, nem os que a gente acha que não estão funcionando. E também nada está tão bom que não possa melhorar. Né? Às vezes a gente se apega, não, isso aqui está bom. Mas as coisas mudam. Eu tenho que me lembrar disso. Tudo está em movimento, tudo está mudando. Está bom, mas pode ser melhor. Como é que eu faço para melhorar isso daqui? Né? Por que eu vou ficar parado? Então, essa questão da impermanência, e realmente, de fato, é uma fonte de sofrimento, como já ensinava a Joana de Ângeles, e como eu só fui sacar na hora que aconteceu na minha vida, e mesmo assim na hora eu não saquei, né? Mas pelo menos serviu, né? Tipo assim, autoconhecimento, vou parar para pensar esse negócio. Cheguei a uma conclusão, e aí tomei uma atitude. Mas às vezes a gente coloca esse ingrediente do sofrimento, que é decorrente da nossa não aceitação da transformação, ou a gente gera um sofrimento desnecessário porque a gente não quer sair dali, não quer mudar, a gente não quer se olhar, a gente não quer se transformar. Então, assim, a gente fala, aqui é mundo de provas e expiações. De fato, é. Mas talvez, né, nem todos os sofrimentos pelos quais a gente passa aqui seriam necessários, né? Eles acontecem para ver se a gente enxerga, para a gente ver se a gente enxerga, e às vezes eles têm essa origem do apego a situações, a coisas, ou a imagens, a ilusões, né? a ponto de vista, a opinião. Há uma imagem que a gente quer que transpareça para os outros, mas que nem é o que nós sentimos mesmo. Então, a gente coloca esse ingrediente de sofrimento ali que ele não precisava nem estar presente. Então, e aí, o que acontecia? Eu colocava na minha mãe essa resistência, que de fato ela não queria mesmo. E aí, não, mas aqui minha mãe não quer, não sei o quê. Não. Aí, na hora que eu saquei que eu também não queria, aí muitas das coisas que eu falei para minha mãe, né, antes de resolver isso, falei, caramba, né? Eu falei para ela, mas era eu também. Ela só expressava, né? Que ela não queria, estava contrariada, que ela não queria mudar. Era uma fala, né, toda, não sei o quê, articulada, espírita, maravilhosa, executiva do caramba lá, coisas que fazem sentido racionalmente, mas eu estava fazendo a mesma coisa que ela de outra forma. Eu também não estava aceitando. Né? E na hora que chegou, e Deus é muito bom, porque Ele coloca para a gente o que a gente precisa. Então caiu na minha mão eu resolver isso, porque poderia ter sido da minha irmã. Mas a minha irmã falou: esse negócio de contrato, você que é advogado, você entende melhor, fecha aí lá para você ler o contrato. Então, tá bom, beleza. Então caiu para mim. E aí eu percebi que eu que não estava
me conformando com essa transformação, com essa mudança de realidade na minha família, né, com relação aos meus pais, na nossa vida toda e tal, enfim. Então, e também, e se não for assim, né, o que a gente está fazendo aqui? Está fazendo o que aqui? Se a gente não quer que nada mude, né? Então, estamos fazendo o que aqui? A gente quer voltar, a gente quer desencarnar, voltar para o plano espiritual, do mesmo jeito que a gente veio? Se a gente está apegado no que a gente é, né, nas coisas como elas são, e não aceita mudanças, não aceita coisas novas, diferentes, não aceita transformações, estamos fazendo o quê? Estão perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Porque a gente é colocado de cara o tempo todo com as situações que a gente precisa enfrentar para descobrir essas coisas na gente. Porque assim como eu estava com essa resistência, assim como eu estava não me conformando nessa situação específica, certamente na minha vida até aqui aconteceram outras situações, né, de outros tipos, e que eu, porque não me conformei com a mudança, com a transformação, não considerei a impermanência, eu devo ter sofrido, agora vou fazer essa revisão, né, vou pensar com calma, eu devo ter sofrido, né, por conta disso em várias outras situações da minha vida, até eu descobri que eu tenho essa resistência que eu nem achava que eu tinha. Na verdade, eu achava que eu era super elevada, né? Eu aceito tudo, Deus. Então, eu achava isso, não, estamos aqui, nós temos força, é isso que a gente fala. Temos força para superar tudo, para enfrentar todas as situações, tudo bem para o nosso bem, e é verdade. O que eu falo é verdade mesmo. Só que na hora de eu aplicar isso na minha vida, aí rolou um problema. Aí, né, Deus falou assim, olha, Cristiane, já que você fica falando esses negócios todos lá, mas você mesmo não pratica, então eu vou fazer um negócio, eu vou botar isso para você aqui, para você dar uma praticada, para você entender. E aí eu percebi. Então, agora eu vou pensar, né, para ver em quais situações, né, que eu me lembro, que aconteceu a mesma coisa, mas eu não percebi. Aí eu arrumei outras justificativas, né, para minha, enfim, sei lá, para o meu ódio, para o meu inconformismo, para não sei o quê. Arrumei outra justificativa, mas na verdade era isso, era eu não estando conformada com algum tipo de mudança, de transformação, era eu querendo recusar a lei universal, né, da impermanência. Isso está na natureza, né? Não tem, tudo não se transforma, né? O nosso corpo físico se transforma, o corpo vai mudando com o tempo. Quando a gente desencarna, a matéria se transforma em outra coisa, né? Aqui na Terra. Então, a única coisa que é permanente é o quê? Espírito. O espírito, né? Mas ele é permanente porque ele vai existir para sempre, porque a vida é eterna, mas ele está sempre e tem que estar sempre em transformação. Ele não é cristalizado, a gente não pode parar, né? Porque senão a gente vai ter que ficar voltando para poder ir sacando essas paradas todas. Vamos sacar logo uma vez, que é menos um negócio para resolver depois. Né? Vamos enfrentar problemas novos, porque esses velhos a gente já resolve por aqui. Então, é isso, ter em mente isso. Né? E quando acontecer alguma coisa, tipo, caramba, né? Que negócio é esse? Não estou gostando disso aqui. Pode ser que seja por uma questão de que a gente não está aceitando que tudo muda, tudo se transforma. E, pô, a gente estuda, né, as leis naturais, é o quê, né? Tem a lei de destruição, Observação e destruição. a lei do progresso. Como é que vai ter progresso se não tiver mudança? É assim, tipo, vou mandar um WhatsApp e você faz isso aqui que aí você progrediu. Não é. Para ter progresso, a gente fala toda hora da lei do progresso, não fala? Toda hora a gente fala. Lei do progresso. Mas o que o progresso exige? Mudança. Exige que as coisas não sejam fixas, que as coisas não sejam permanentes, que elas sempre se transformem. Porque senão não tem progresso, não tem movimento, né? A lei de destruição. Tem que se destruir. Não, as coisas se transformam. Na verdade, a lei de destruição devia se chamar lei de transformação, né? Por quê? Porque as coisas, muita coisa tem que acabar para renascer de uma outra forma, né? Se não tiver essa transformação, não renasce também. Não se transforma, não melhora, não progride. Então, sábios os budistas, que já lidam com essa questão há 5.000 anos. A gente está aqui desde o século XIX, nós desde Jesus, né, em 2000 e pouco. Século XIX? 19 é o Kardec. Não, só a galera do mundo. Não vem não, Sara. Todo mundo foi aqui. Eu estou no século XX. A gente é do século passado. Então, século XX. Mas o Kardec falou isso no século XIX, Jesus falou isso há 2.000 anos atrás. A gente já escutou isso antes, né? A
A gente já está ouvindo isso, de repente a gente já foi budista, de repente a gente já viveu aí em algum lugar que tinha o budismo, e eles já ensinaram para a gente sobre esse negócio da permanência, a gente não aprendeu. A gente está aqui ainda sofrendo. Mas isso é um medo da mudança, né? É o medo da mudança. Porque tem gente que tem medo de todas as mudanças. Exatamente. De mudar uma roupa. Né? Agora, por que a gente Mais tem essa uma- visão, que é uma coisa que eu me pergunto também, de que a mudança é ruim? Por que a gente tem, que se a gente tem medo da mudança, é porque a gente acha que é ruim, a gente não tem medo de uma coisa boa. Então, por que a gente tem medo da mudança? Por que a gente acha que a mudança é uma coisa ruim? Porque a gente está acostumado com um negócio aqui e a gente tem medo do que a gente desconhece. Né? A gente tem medo do desconhecido. Isso assim. Mas aí vem o lance da fé. Porque fé é o quê? Fé é certeza. Né? Fé é certeza de que tudo que venha para o nosso bem, de que tudo está caminhando para onde tem que caminhar, de que as coisas que acontecem na nossa vida, na nossa existência, as pessoas com quem a gente encontra, com quem a gente convive, as situações todas que acontecem conosco, com elas, tudo vem para o nosso bem, para o nosso progresso, para a nossa iluminação, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Então, isso aí é o papel da fé. Porque a fé também não é falando, tem muita fé. Não, então pratica aí. A fé é o quê? É certeza. Então, na hora que vem uma parada dessa, tipo, não, eu tenho fé, eu tenho certeza de que tudo vem para o bem, o que é que isso daí está querendo me mostrar? Então, a mudança, a gente não pode ter medo da mudança. Porque a gente tem medo da mudança, a nossa fé também é fraca. Né? A gente não está com tanta certeza assim de que a mudança sempre vem para em nosso benefício, ainda que em alguns momentos, na hora, pareça uma coisa ruim. Né? E parece que mudou para pior. Então, a gente também tem que parar de falar que tem fé, e na hora de precisar da fé, a gente fica com medinho, né? Fica lá, não quero, isso aqui eu não quero. Então, que fé é essa? Né? Assim, essas são as reflexões que eu venho fazendo, que eu queria dividir com vocês. A gente diz que a palestra a gente faz para nós mesmos, mas você vê que nem sempre a gente escuta o que a gente está falando, eu já falei sobre isso mesmo na hora que eu pratiquei, mas agora eu aprendi menos uma coisa. Então, assim, eu espero que, né, para vocês também, alguma dessas minhas reflexões tenha sido útil. E também tem outra também, eu acho que é uma coisa que eu acho muito legal. A partir do momento que a gente toma consciência, eu tomei consciência de que eu tenho essa questão. Naquele momento específico, eu tomei a consciência. E aí eu já sou consciente disso. Então, daqui para frente, né? E por isso que a gente tem que trabalhar no autoconhecimento, por isso que a gente tem que encarar tudo como oportunidade. Porque eu tendo trazido isso para a minha consciência, essa minha dificuldade, né? Que nesse momento eu dei essa rateada, apesar de tudo que eu já sei, que eu já estudei, que eu já falei, eu trouxe isso para a minha consciência, então agora, daqui para frente, conscientemente, eu vou analisar as coisas já sob esse prisma. Então, quando aconteceu, quando não, sempre que acontecer, que vai acontecer mesmo, a minha reação já vai ser uma reação já permeada por essa consciência. Não é mais uma reação inconsciente de que eu não tenho tempo para fazer, eu não quero fazer, eu vou pensar nisso depois, eu não quero lidar com isso. Eu já sei que isso é uma coisa que eu tenho dificuldade para lidar. Né? E aí, então, eu já posso... E isso, na prática, que a gente fala, não adianta ficar aqui as coisas só para saber a nível doutrinário. A gente tem que trazer isso para a nossa vida. Então, isso, na prática, vai me fazer, espero eu, né? Que eu não vou esquecer que agora está gravado aqui, então se eu esquecer o meu próprio negócio que eu falei. Então, que daqui para frente isso signifique progresso nessa questão da minha vida específica. Então, assim, eu espírito, reencarnei aqui nesse mundo para resolver várias coisas, para aprender, para me iluminar, para tomar consciência de mim mesma. Tomei consciência dessa questão com relação a mim mesma. Então, eu fico feliz de pensar que já dei um passinho, né, de progresso aí. Isso que só vai servir se isso daí for consolidado em mim e se eu continuar prestando atenção e daqui para frente, todas as vezes que acontecer, eu já sabendo disso, já vou tratar as coisas de outra forma. Até que isso fique consolidado de modo que eu não preciso nem pensar sobre isso. Eu já não vou mais ter resistência à mudança, já não vou mais ter frustração quando as coisas saem diferentes do que eu queria e já vou abrir mão do controle, porque esse negócio da impermanência também, né, da gente lutar contra essas transformações todas, essas mudanças, é porque a gente tem um apego, um vício, um treco com controle. A gente quer controlar tudo que tem na vida. Como é que as coisas vão acontecer? E a vida não é controlável. E a gente tem que lidar com a frustração de quando as coisas saem do nosso controle. E elas saem do nosso controle. Né? Então, também, essa questão de não aceitar a impermanência tem muito a ver com a necessidade de controle.
que gera muitas questões emocionais também, né? Tem muitas questões emocionais, né? Que até e a gente vê muita gente adoecendo, né? Até desde a pandemia para cá, essas coisas aumentaram, né? Porque a gente não consegue lidar com o fato de que a gente não controla nada. A gente pode fazer tudo direitinho, certinho, mas a gente não controla nada. Aí vem a fé de novo. Eu tenho certeza que as coisas acontecem em meu benefício, por uma razão, né? Ainda que eu não entenda na hora. Então, isso daqui eu não tenho como controlar, não preciso controlar por quê? Tem aquela frase do... Qual é a frase que a gente vê toda hora escrito no carro? Quem está no controle? Deus está no controle. Né? Então, assim, eu não preciso ficar controlando tudo, porque Deus está no controle. E Ele que sabe todas as coisas. Às vezes eu quero controlar um treco, eu acho que é por aqui, mas na verdade é por ali. Né? Tem isso também. Bom, então eu espero que, além de mim mesma, esta palestra tenha ajudado, palestra não, essa reflexão, essa conversa, tenha ajudado, sei lá, em algum aspecto, que vocês pensem sobre isso também, assim como eu estou pensando, eu vou continuar pensando. Aí daqui a 2 meses a gente faz outra para ver quais as conclusões que eu cheguei. Você conta para ver. Obrigada. Eu conto para vocês. Vamos fazer oração? Vamos fazer oração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos na noite de hoje, conversando sobre essas questões que nos afetam a todos. Nós te agradecemos por todas as oportunidades que tu colocas na nossa vida, para que a gente possa criar consciência de nós mesmos, para que a gente possa trabalhar nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Nós sabemos que essa nossa vida no mundo material, ela é repleta de oportunidades de conhecimento, de progresso, de mudança. E nós te agradecemos porque todas as vezes que nós não percebemos que estamos diante de uma oportunidade, o Senhor não se cansa em oferecer várias outras oportunidades para nós, até que a gente consiga entender que nós precisamos entender. Então, Senhor, por isso nós somos muito gratos e nós sabemos que Tu fazes isso amorosamente, Tu fazes isso em nosso benefício, é uma expressão do Teu amor e da Tua misericórdia, todas as vezes que nós somos deparados com situações difíceis, porque é através disso que a gente consegue se conhecer, que a gente consegue desenvolver competências que a gente não conhecia em nós mesmos, que a gente consegue conhecer alguns dos nossos talentos que estão lá adormecidos, mas que a gente possui, mas não tem chance de usar. Então, Senhor, por tudo isso nós somos muito gratos. Nós te agradecemos também por essa casa, é um local onde nós podemos nos reunir, pensar sobre essas questões. É uma casa que nos acolhe sempre com muito amor, é uma casa que nos envolve sempre com muita compreensão, onde nós temos a oportunidade do convívio, da troca de ideias, das conversas, da reflexão. Então, por isso, Senhor, nós pedimos, com muita gratidão no nosso coração, que proteja sempre a nossa casa, que sempre fortaleça as pessoas que aqui trabalham e que as pessoas que frequentam essa casa, nós temos certeza que sempre saem daqui tendo, pelo menos, o seu coração quentinho. E por isso nós também te agradecemos. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que não puderam estar conosco hoje, que gostariam de estar aqui nesse convívio, mas por alguma questão não puderam, mas que eles também recebam nos seus corações um pouco dessa alegria que nós sentimos com todas as vezes que acontece esse reencontro aqui. Nós pedimos também, Senhor, que olhe por todos nós, que olhe pelo nosso planeta, que ilumine muito as mentes daquelas pessoas que têm o ônus, o encargo, a difícil prova de presidir os países, as nações, de tomar as decisões que refletem nas vidas de tantas pessoas. Nós pedimos que essas pessoas sejam muito iluminadas, sejam muito protegidas, que elas possam ter, toda vez que forem tomar alguma decisão, ter em mente todas aquelas pessoas que vão ser atingidas por aquelas decisões que eles irão tomar. Que eles possam passar pela prova do poder de maneira positiva. Que eles não sejam reprovados nessa prova do poder, porque é uma prova que nós sabemos que é muito difícil. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em locais onde não são vistos, onde não são considerados, onde não são amparados, que todos eles recebam, de alguma forma, a expressão do teu amor. Pedimos pelos nossos irmãos que estão nos manicômios, nos presídios, que estão nos hospitais, aqueles que sofrem doenças do corpo físico, doenças do espírito, aqueles que sofrem com questões psicológicas e emocionais, que todos sejam amparados, que todos sejam envolvidos pelo teu amor, que todos possam, de alguma forma, vislumbrar, de qualquer que seja a maneira, a tua presença ao lado deles, a tua presença dentro deles.
E assim, Senhor, com nosso coração cheio de gratidão, nós te agradecemos por essa experiência da noite de hoje. Nós pedimos que nos proteja a todos no retorno para os nossos lares, que nos dê saúde, que nos dê forças, que nos dê equilíbrio, que abra os nossos olhos para a verdade, para que a gente possa discernir aonde está a ilusão e onde está o caminho da verdade, que a gente possa seguir o caminho da verdade com as tuas bênçãos e com o teu amparo. Que assim seja. Graças a Deus.